acho que não só para Belém, né? Eu acho que a cultura é um elemento de civilização, a cultura é um elemento de resgate, a cultura é um elemento de preservação da memória, a cultura é um elemento de manifestação, a cultura é um elemento da vida. Eu acho que a cultura, a história da humanidade não pode ser dissociada da história da cultura. Então a cultura é, para mim, vida. Se eu pudesse reduzir em uma palavra, seria: cultura é vida. Então é fundamental que as manifestações, as diversas manifestações culturais, elas possam se expressar de maneira adequada, de maneira livre. A cultura ela é sempre subversiva, na minha opinião, porque ela está sempre questionando, instigando, fustigando a ordem vigente. Eu acho que a cultura, e por isso ela incomoda muita gente, né? Porque são aqueles que estão a favor da manutenção do status quo, a manutenção da situação do jeito que está, que não gostam da cultura. Então eu acho assim que em Belém, infelizmente, a gente vive uma dicotomia. É uma produção cultural vastíssima, riquíssima, bastante plural, né? A sociedade produz culturas no plural, de maneira diversa, mas infelizmente essa realidade não é acompanhada pelo poder público. Então, assim, na minha opinião, existe uma vastíssima produção cultural, muito qualificada, reconhecida inclusive internacionalmente, mas que ela não é tratada, ela não é cuidada como deveria ser pelo poder público. Parece que a cultura é um problema para o poder público. Então, se eu pudesse te resumir, seria isso, seria uma situação de ampla e vasta cultura sendo produzida pela população, mas um certo distanciamento, um certo apartamento do poder público dessa cultura, que às vezes, não raro, entende a cultura como um problema, um obstáculo, né? A gente já viveu várias experiências nesse sentido e o poder público parece que tenta enclausurar a cultura e os fazedores de cultura. Então isso acaba, a gente viveu em vários momentos isso, né? Um dos primeiros momentos que eu tive aqui como vereador foi justamente a quadrilha, quando estava se planejando a quadrilha da Festa Junina de 2013 e as associações e os quadrilheiros queriam manter a festa lá na Praça Valdemar Henrique, queriam uma obra na Praça Valdemar Henrique, e o poder público queria transferir para o portal da Amazônia, né, que é um ambiente inóspito para a realização daquele evento, não passa linha de ônibus, não tem tradição, não está preparado, tiveram que montar uma estrutura milionária para acabar recebendo a Festa das Quadrilhas, quando poderia ter sido feita na Praça Valdemar Henrique por um preço 10 vezes menor, fazia uma reforma que seria permanente na praça, não. Montaram uma estrutura que era uma estrutura provisória, milionária, e transferiram para o portal à revelia do movimento, porque o movimento todo estava querendo manter na Valdemar Henrique. Então, esse pequeno exemplo tem se estendido em outras circunstâncias, em outros momentos, e o que a gente percebe é que existe essa dicotomia entre a vasta produção cultural que a gente tem e entre um poder público que acaba tentando enclausurar a cultura, quando a gente sabe que a cultura não pode ser enclausurada. Olha, Belém deu um grandioso passo no sentido de regular a cultura, de regulamentar a cultura, né? A aprovação da Lei Valmir Bispo, no final de 2012, foi um passo importante. É importante a gente recuperar um pouquinho essa memória para entender o que foi a Lei Valmir Bispo. Foi uma lei de iniciativa popular, encontrou amparo nessa casa por alguns vereadores, principalmente o vereador Marquinho, e aí ele encaminhou o processo de aprovação dessa lei. Ocorre que algumas coisas que estavam previstas na lei não poderiam nascer no legislativo, porque eram atribuições do executivo, constitucionalmente falando. Então, foi encaminhado para o executivo, à época o prefeito era o Luciano Costa, e ele ficou algum tempo cozinhando a lei lá, mas depois resolveu mandar para cá, como se tivesse nascido lá, mas ela nasceu do debate feito aqui. Por que é importante essa distinção? Porque alguns artigos da lei que tratam justamente da renúncia fiscal não poderiam nascer no legislativo por um dispositivo constitucional. Então, a lei é perfeita, porque ela nasceu no executivo, embora tenha, na verdade, nascido aqui no legislativo, mas ela veio do executivo para o legislativo e ela foi aprovada por unanimidade, certo? Estabelecia o que a gente chama do CPF da cultura, que é justamente o Conselho de Cultura, o Plano de Cultura e o financiamento da cultura. O Conselho da Cultura, ele é avançadíssimo, porque ele tem uma composição de aproximadamente 70% da sociedade civil e 30% do poder público. Trata na questão do financiamento de um escalonamento de financiamento que chegaria até o final de 2016 em 2%
do orçamento público. Então, na verdade, é uma lei muito avançada, é bom que se diga. O que acontece? Em março de 2013, um dos primeiros atos do atual prefeito Zenaldo Coutinho foi regulamentar a lei. Então, a gente imaginou, essa lei agora vai sair do papel. De lá para cá, de março de 2013, o que a gente viu foram medidas protelatórias, procrastinatórias. A Prefeitura está protelando a implantação do Conselho, do Plano e do Financiamento da Cultura. Já teve diversas tentativas de mandar para cá, para a Câmara Legislativa de Belém, tentativas de alterar o quantitativo desse percentual de financiamento. A gente conseguiu barrar, ele retirou o projeto. Em julho de 2015, ele fez uma roda de conversa nos distritos para tentar mutilar a participação dos conselhos, reduzindo a participação da sociedade civil, que estava em 70%, pela proposta dele, isso ficaria pouco mais de 50%, mas mais grave, ele estava não só alterando a composição do conselho, mas as atribuições, retirando do conselho todo e qualquer medida de elaboração, de fiscalização e de deliberação. Então, o Conselho passaria a ser apenas um elemento proponente de ações culturais. Quer dizer, então foi uma mutilação completa que ele tentou fazer. Ainda não foi efetivado isso. A gente conseguiu, na verdade, o movimento conseguiu resistir e ele retirou mais essa proposta de alteração. Então, esses dois exemplos deixam para mim muito claro uma coisa, que hoje o principal obstáculo para a implantação de uma política cultural, uma política pública cultural de qualidade, é o próprio poder público. Por incrível que pareça, é a própria prefeitura, é o próprio executivo que estão obstaculizando a implantação da Lei Valmir Bisco. Por diversas medidas ele já está tentando fazer isso, mas a gente tem conseguido resistir. E eu acho que o elemento determinante nessa resistência não é nem o fato da gente estar aqui como vereador, como presidente da Comissão de Cultura. O elemento determinante é a resistência dos próprios fazedores e produtores de cultura do município de Belém, que tem criado resistências importantes, entendeu? Então eu queria assim ressaltar que o determinante, o elemento determinante nessa história é quem produz e quem faz cultura, que está engajado e que participa e que está conseguindo, digamos assim, barrar, resistir a essas alterações. Mas esse é um movimento defensivo. A parte do movimento ofensivo é o implementar já. Quer dizer, existe um movimento em Belém para que a Lei Valmir Bispo seja implementada já. Então eu acho assim que se a gente conseguir, é evidente que a lei não é perfeita, tá? Quero logo deixar claro que tem muitas alterações que ela precisa sofrer, mas a implementação dela já seria um grande passo no sentido de você permitir que os fazedores e produtores de cultura em Belém pudessem ter mais tranquilidade, acabando com esse balcão de negócios que se estabelece e que a gente pudesse dar vazão à nossa produção cultural. Última pergunta. Qual o cenário que é possível vislumbrar, projetar, considerando a movimentação do poder público para a cultura em Belém? Olha, eu acho o seguinte, que o poder público ele parece que é meio impermeável a essas pressões, a essas sugestões. Ele criou um mecanismo de defesa que é muito feio, porque parece que o que vem dos produtores culturais nada presta. Então, para mim, eu tenho uma concepção política muito clara de que enquanto permanecer esse modelo de gestão muito autoritária, muito impermeável às sugestões que vêm da população, vai ser muito difícil. Então, eu acho que daqui até o final dessa gestão atual, a gente tem que resistir. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em produzir novas alternativas e avançar nessa legislação. A cultura, evidentemente, ela não deixa de ser produzida se tem ou se não tem lei, não é essa a questão. Entendeu? A cultura ela continua sendo produzida, as manifestações culturais, as diversas manifestações culturais, a gente tem percebido. Posso citar o exemplo da ocupação do Solar da Beira, que foi uma coisa assim, fantástica. Eu fui lá, fiz uma oficina, a gente fiz uma palestra sobre a questão da redução da maioridade penal e tinham várias atividades concorrendo ao mesmo tempo e era um uso que se dava para um espaço que estava abandonado, certo? Um uso público, de um bem público, que está incrustado no ver-o-peso, que é um patrimônio da humanidade, e que estava caindo aos pedaços. Então, assim, parece que esse distanciamento que a prefeitura tem em relação aos fazedores de cultura, ele se materializa em ações como aquela da desocupação, né? Então, assim, se fosse um prefeito menos truculento, ele deveria agradecer as pessoas que estavam ocupando o solar, porque estavam dando uma destinação para aquele espaço, limparam, porque o espaço estava absolutamente degradado, deram uso, fizeram uma relação com os feirantes que estavam lá, quer dizer, é um exemplo de quão rica
e são as manifestações culturais que a gente tem em Belém. Então, esse exemplo, que existem outros, é um exemplo muito claro para mim. Mas, infelizmente, o poder público se contrapôs ao processo de ocupação de uma maneira pouco inteligente, pouco comprometida com a cultura. Se fosse um pouco mais inteligente e comprometida, utilizaria aquelas pessoas que estavam ali para fazer um projeto. Não, mas ele tem outros interesses para aquele espaço. Então, assim, eu vislumbro como muito difícil a relação com essa gestão municipal. Então, assim, eu espero que a gente consiga resistir até o final dessa gestão, eu espero que a gente consiga substituir essa gestão por uma gestão que tenha mais participação e apelo e sentimento de povo, tá certo? Que não tema o povo, mas independente dessa relação institucional que eu estou falando, existe a vida real. E a vida real, a cultura, ela se impõe. Ela se impõe. Os fazedores de cultura não pedem, eles se impõem, o que é bom. Né? Ocupa a praça, vai para a rua, fazem movimentos. Né? A gente tem, por exemplo, os espaços públicos, como uma vez uma apresentação de uma peça de doutorado, né, se formando, e gente de fora do Brasil, e a pessoa estava pedindo o espaço ali do anfiteatro da Praça da República, que foi feito para ser um anfiteatro. E era tanta burocracia, tinha que passar por tantas secretarias, por tanta polícia, SEMA, SECOM, SECULT, tanta secretaria, que ele não conseguiu a cessão do espaço para uma apresentação de uma peça, que era um trabalho de doutorado, com gente da Bahia vindo para cá. Então, assim, os espaços públicos, tem os equipamentos públicos que a gente tem, que já são poucos, porque Belém não tem nem teatro municipal, deveria ter espaços assim, eles são tão burocráticos, a sessão deles, que acaba impedindo. Mas o que aconteceu naquele momento? Ele foi lá e apresentou, fez a revelia da burocracia. Então, acho que esse é um exemplo também, que a cultura ela não se deixa enclausurar por essas burocracias que tem ainda e que, infelizmente, acabam prejudicando a produção, mas ela se impõe. Então, eu acho assim que eu sou muito otimista em relação à cultura, porque eu acho que ele é um movimento natural, né? E ao ser um movimento natural, ele se impõe, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer a implementação dessa lei Valmir Bispo, vai conseguir apresentar emendas para melhorar e não para mutilar ela, como é o que está sendo feito agora.